Nós vamos continuando, irmãos, a gravar mais esse vídeo. Nós vamos falar aqui nesta oportunidade a respeito de hipocrisia, não é isso? Que nesses últimos dias também estamos vendo aí que o fermento dos fariseus, no caso a hipocrisia, tem se multiplicado, né? Está muito abrangente, não é isso? E a gente vê que alguns líderes religiosos, né, como no caso pastores, não é isso? E até mesmo muitos protestantes, quando a gente fala a respeito que o templo do nosso Criador do céu e da terra são as pessoas, não é isso? Quando a gente fala que o verdadeiro pão da vida é o nosso Salvador, quando a gente fala que realmente só existe um verdadeiro pastor, no caso nosso Salvador, em alguns dos sermões desses líderes religiosos, naquelas sinagogas, nos seus templos, nas suas denominações, até mesmo em programas de rádio, de televisão, eles tocam nesses assuntos para as pessoas que estão ouvindo. Eles falam algumas vezes da boca para fora, não é isso? Que nós somos realmente o templo de Deus, mas precisamos de um templo para congregar. E isso não tem escrito em canto nenhum das Escrituras, não existe nenhuma passagem, o Salvador, o nosso Salvador Yahushua, né? Nem os seus discípulos nos convidando a isso, né? Nos mandando ou dando exemplo desse tipo de segmento que eles seguem aí, que eles praticam aí. Então eles falam só por falar. Então nós vamos ler aqui que nós não devemos fazer o que eles fazem, não é isso? De modo nenhum. E essa passagem que eu vou ler aqui, em Mateus capítulo 23, onde o Salvador está aqui repreendendo os escribas e fariseus que estavam, que eles introduziram-se na lei de Moisés com as suas heresias trazidas de fora para dentro da lei, no caso. E aqui o Salvador ainda estava vivo, então ele falou dessa maneira que vamos ler aqui, que os escribas e fariseus até citavam a lei, as coisas que para o tempo estava em vigor e que era para o povo de Israel, nunca foi para nós, não é isso? Mas no contexto aqui o Salvador diz, e nós vamos ouvir aqui o que ele disse aqui. Mateus, livro de Mateus aqui no Evangelho, capítulo 23, versículo 1 por diante. Então disse o Salvador à multidão e aos discípulos: os mestres da lei e os fariseus assentaram-se na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes e façam tudo o que eles lhes dizem ou vos mandarem. Mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Até aqui. Então estamos ouvindo aí o que o Salvador falou a esse respeito. Falou às multidões que estavam ali a ouvir e falou também para os seus seguidores, para os seus discípulos. Assentaram-se na cadeira de Moisés os escribas e os fariseus. Isso falando da lei de Moisés, né? Assentaram-se na cadeira de Moisés, quer dizer, se colocaram no lugar de Moisés, o profeta do Criador, que realmente foi fiel ao Criador em toda a sua casa, em todo o seu povo, né, no contexto da casa de Israel, falando das pessoas de Israel, como servo. Como servo. Então, os escribas e fariseus agora se apoderaram desta cadeira, desta autoridade, digamos assim, que existia na lei, e agora eles estavam lá dando as ordens para o povo. Não é isso? Só que eles diziam uma coisa e faziam outra. Vamos repetir aqui o versículo
3, ó, obedeçam-lhes e façam tudo o que eles disserem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam, eles não vivem o que eles pregam. Eles pregam uma coisa e fazem outra. Então isso é hipocrisia. Nesse capítulo 23 de Mateus, o Salvador vai falando e falando para eles realmente e chamando eles de hipócritas, de fingidos, que dizem uma coisa e fazem outra. Então, trazendo para os nossos dias, a gente está vendo hoje a mesma coisa, né? Isso, por exemplo, a gente aparece falando que, como no meu caso, eu tenho lido que está na Escritura, que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, né? Porque foi Ele que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas que neles existem. E ele e o Altíssimo, o Criador do céu e da terra, está escrito aqui, não habita em templos feitos por mãos de homens. E nem tampouco é servido por mãos de homens, como quem necessita de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem nos dá todas as coisas, a respiração, a vida, todas as coisas. Ou seja, isso não tem como eles, os pastores, dizer que não. Certo? Eles não podem negar isso. Então eles já viram que não podem negar que as pessoas estão vendo e lendo e crendo, estão realmente se aprofundando no entendimento da verdade das Escrituras Sagradas. Então agora eles acharam por bem fazer que nem os escribas e fariseus. Dizer uma coisa e fazer outra. Como no caso, o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Vamos ver aonde é que ele habita. Primeiro aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Versículo 16. Vocês não sabem, ó Coríntios, que são o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Pois o templo de Deus, que sois vós, é santo. Ou seja, o Criador não habita nesses templos, em templo nenhum feito por mão de homem, não é isso? Nem na sua igreja, pastor, nem na sua, pastor, nem no seu templo, pastor, nem em templo nenhum, igreja nenhuma que vocês construíram com suas próprias mãos ou mandaram pedreiros construir. Está dizendo que ele não habita. E ele habita onde? Ele habita no ser humano. Ele habita nas pessoas. Correto? Agora, os líderes religiosos, vendo que não tem como combater esta verdade que está explícita, não tem o que dizer, só ler e entender. Certo? E viver, praticar isso e ser isso. Aí agora eles já estão dizendo, sabemos que o templo somos nós. Sabemos que Deus não habita em templo feito por mão de homem. Só que os líderes religiosos, irmãos, os pastores que estão na ativa, eles dizem isso, leem isso e diz isso para as pessoas através da internet, através de rádio, através nos seus próprios templos. Eles dizem isso, que o Criador não habita em templo feito por mão de homem e que o templo do Criador são as pessoas. E as pessoas têm que ser santo, correto. A Escritura está dizendo aqui que o Criador, vós que sois o templo do Criador, sois santo. Corretíssimo, não tem nada fora do contexto da Escritura. Agora, o que está completamente fora é que a mesma pessoa que diz isso, ou as mesmas pessoas que falam isso, eles têm templo. Eles falam que o templo somos nós, mas eles têm seu templo, têm sua igreja. Deixa eu ver se eu posso ser mais claro aqui. Por exemplo, eu estou falando aqui, irmãos, o templo somos nós. O Criador não habita em templos feitos por mão de homens. Aí quando é logo mais à noite, 7 horas da noite, eu vou para o templo. Eu sou pastor e vou para a igreja.
No caso, eu estou dando uma comparação. Não sou pastor, sou ex-pastor, não tenho templo, não tenho igreja, não frequento esses locais. E o que eu estou falando, eu estou vivendo. Eu creio que o templo somos nós. E que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Isso eu creio e vivo isso. Agora, os pastores religiosos estão dizendo isso, essas mesmas palavras, hoje em dia estão já falando, porque se eles não falar, o povo vão perguntar ao pastor, mas não está escrito, pastor? Não, irmão, mas aqui é só para saber, irmão. Aqui, ó, o templo somos nós, mas Aí eles arrumaram mais deles para lá, com o sujo para lá, mas, aí nesse mais eles botam o que eles querem, tá entendendo? Mas, irmão, o templo somos nós, mas nós temos que ir para o templo. Ou seja, hipócrita. Você, pastor, é hipócrita. Você, líder religioso, é hipócrita. O Salvador chama vocês de hipócrita. E eu também chamo. Por quê? Porque vocês pregam uma coisa e fazem outra. Como é que eu digo que o templo somos nós? Como é que eu digo que o Criador não habita em templo feito por mão de homem? E como é que eu vou para um templo? Como é que eu vou para uma denominação? Como é que eu congrego em uma igreja? Como é que eu vou para um templo construído pela mão dos homens, se eu estou lendo na Escritura e estou dizendo para os irmãos que o Criador não habita em templo feito por mão de homens? Então eu estou com hipocrisia, eu estou com fingimento, eu estou dizendo uma coisa e fazendo outra. É fariseu, maldito, hipócrita. Assim está na Escritura. Arrepende-te, converte-te ao Evangelho da salvação, que é melhor. Então, nós temos que dizer que o templo somos nós, sim, e pronto. Temos que dizer o Altíssimo não habita em templo feito por mão de homens, sim, e pronto. Não existe meio termo de ir, de termos uma denominação, de termos um templo, uma igreja. Senão nós vamos estar sendo encontrados que nem os escribas e fariseus, dizendo uma coisa e fazendo outra. Ou o que eu li, vou ler novamente aqui. Obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhe disserem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Pregam uma coisa e fazem outra. Não é isso? Então, primeiro ponto, o templo. Eles dizem que são as pessoas, está na Escritura, correto. O Criador não habita em templo feito por mão de homem, está na Escritura, correto. Mas eles têm um templo. E eles saem da casa deles para a igreja dizendo, vamos para a casa do Senhor. Vamos adorar Ele na casa dele. Ô meu irmão, que contradição é essa, pastor? Que contradição é essa, protestante? Você não está enxergando que você está sendo hipócrita? Né? Você não está vendo que você está dizendo uma coisa e fazendo outra? O camarada prega sobre isso, que é bem verdade que o templo somos nós, e que o Criador não habita em templo feito por mão de homem, quando é no final coloca o nome da igreja, o nome do templo, e a noite está no templo construída por mão de homens. Então é uma baita de uma contradição, é uma contradição grande, gigantesca, uma hipocrisia gigantesca, não é isso? Que prega uma coisa, mas faz outra. Então nós devemos realmente ter firmeza naquilo em que falamos que é, para realmente aquilo que é. Agora é assim, se a pessoa falar algo que é e reconhecer que aquilo não era, e a Escritura mostrar de uma maneira correta, a pessoa realmente deve voltar atrás e pegar o caminho correto. Isso é normal, isso acontece comigo, acontece com você, acontece com qualquer um. Agora aquilo que é para se seguir, eu falar que é para seguir, a Escritura está comprovando que é assim, então eu não tenho para onde ir. Eu não tenho para onde retornar e pegar outro caminho. Senão eu vou pegar o caminho errado, sair do certo para o errado. Correto? Então, o templo somos nós, está escrito que é. Não só aqui, em diversas partes aqui da Escritura. Eu li apenas em 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Mas existem diversas passagens falando que realmente o templo do Criador, do Altíssimo, são as pessoas. E também algumas passagens nos confirmam que o Criador não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. Assim está escrito, assim eu creio. Nós vamos ficando por aqui neste vídeo e continuamos na segunda parte aqui, logo em seguida.